Boa noite. Boa noite a todos os nossos irmãos do 24º Conselho Espírita de Unificação. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro. E, para nós podermos iniciar o nosso estudo, o nosso momento, eu gostaria de ler uma página do livro Vinha de Luz. Abri no item 113, a fuga. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 20. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Muita vez, é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Justo, pois, percorrer a imagem do Mestre quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno ou os derradeiros recursos do tempo recebidos para o serviço humano. Cada homem possui, com a existência, uma série de estações e uma relação de dias, estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão, para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria guarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo do trabalho está findo. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo da preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado, que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa, sabe Deus quando. Meus irmãos, inspirados nessa mensagem, com essas lições tão maravilhosas, eu gostaria de convidá-los a todos para que me acompanhem numa prece, para que em seguida nós possamos iniciar o nosso estudo. E assim, Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade que temos, por mais esse dia que vencemos. Te agradecemos, Senhor, pelo pão nosso que não nos faltou, por todas as oportunidades, pelas lutas, até pelos nossos tropeços. Por tudo te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade da convivência. Mas te pedimos, Senhor, te pedimos sempre mais. Eternos pedintes que somos da tua misericórdia, nós te pedimos sempre mais. Pedimos que a tua luz possa nos visitar, trazendo a saúde que tanto necessitamos, abençoando nossos lares, abençoando todos aqueles que se relacionam conosco, ou aqueles que simplesmente cruzam nossos caminhos, que todos possam te sentir, Senhor, como nós te sentimos também. Que essa luz que permanece acesa em nossos lares nos traga a paz e a proteção que tanto necessitamos. E que nós sejamos capazes, Senhor, de levar essa luz em nossos corações, guiando os nossos passos, acalmando os nossos corações ansiosos e clareando nossas mentes. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que a sua luz possa estar também presente em nossas atitudes. Divino guia de toda a humanidade, te agradecemos por tudo, Senhor, e em teu nome, em nome de todos os nossos amigos espirituais, que nós possamos dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Obrigado por tudo, Senhor. Bom dia a todos os nossos irmãos do Conselho Espírita. Agora, do lado de fora de casa, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Em nível de curiosidade, eu estou nesse momento no Mirante de Vassouras. Não sei se já tiveram oportunidade de visitar esse ponto turístico, mas o Mirante de Vassouras nos fornece
nos oferece a visão de todo o centro histórico da cidade de Vassouras. Aqui tem alguns pontos comerciais, eventualmente ocorrem aqui também alguns shows. Eu vou mostrar um pouquinho de onde eu estou para vocês. Então nós vamos tentar fazer o nosso estudo daqui. Eu queria iniciar exatamente agradecendo a oportunidade que me dão, a direção do Conselho Espírita, por me proporcionarem esse momento de poder participar desses estudos, de participar dessa partilha, de forma que eu gostaria exatamente de iniciar agradecendo. Agradeço aos irmãos que estão conosco nesse momento. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpas, eu estou convalescendo, eu estou me recuperando de uma gripe muito forte, por isso eu estou aqui todo encasacado. E para iniciar o estudo que nos foi proposto, eu gostaria de iniciar relembrando uma passagem dos Evangelhos. Ao longo desses anos, talvez já tenham percebido, nós sempre utilizamos a mensagem de Jesus, a mensagem dos Evangelhos, para iniciar os nossos estudos. Porque a mensagem dos Evangelhos, ela está na base da mensagem espírita. Sim, os Evangelhos estão nos alicerces da mensagem espírita. Nós não podemos conceber a mensagem espírita distante da mensagem dos Evangelhos. Como nos instrui o Espírito Emmanuel, ora, se o Espiritismo, se uma das propostas do Espiritismo é ser o cristianismo redivivo, é natural que nós busquemos essas fontes, mas as fontes originais, aquela água cristalina, as mensagens originais, as mensagens da primeira hora, vamos dizer assim. Então a mensagem dos Evangelhos, interpretada à luz do Espiritismo, ela sempre norteou os nossos estudos. E para iniciar o estudo para a noite de hoje, eu gostaria de propor uma leitura do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mas antes de nós iniciarmos, eu preciso falar um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. O capítulo 5 do Evangelho de Mateus é exatamente o início daquilo que se convencionou chamar de o Sermão da Montanha. Sim, o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ele contempla os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E nós começamos o Sermão do Monte no capítulo 5, onde Jesus inicia exatamente declamando aquele poema maravilhoso das bem-aventuranças. Não é isso? Ele declama esse poema maravilhoso das bem-aventuranças, só que logo em seguida ele começa a falar algo mais ou menos assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, repararam? Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Era a tradição da época e talvez fosse até justo de alguma forma. Para os judeus, a ideia do revide, do olho por olho e dente por dente, era uma ideia justa, e talvez isso fosse extremamente benéfico. Eu vou dizer por quê. Quando ele diz o olho por um olho e um dente por um dente, ele está coibindo os exageros, não é isso? Imagina se alguém entra numa vila e furta ou faz mal a uma pessoa, ou furta algo, e os indivíduos dessa vila vão à vila do primeiro indivíduo e destroem tudo que vem pela frente, como vingança. Então talvez fosse uma necessidade de você colocar um equilíbrio, não é isso? Ora, se foi um dente, que seja apenas um dente. Se foi um olho, que seja apenas um olho. Então a ideia do olho por olho e dente por dente era algo justo, algo até equilibrado. Mas olha a frase de Jesus: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. E se alguém te esbofetear numa face, oferece também a outra. Eu gosto muito de uma interpretação do Divaldo Franco sobre essa passagem. Quando a gente pensa em alguém esbofeteando uma face e nós oferecendo a outra, primeiro que isso é o total abandono do personalismo, não é isso? Se alguém nos esbofeteia uma face, a ideia de oferecer a outra bochecha ou a outra face é um total abandono do nosso personalismo. Mas eu gosto muito de uma interpretação que o Divaldo Franco nos oferece, dizendo que quando Jesus falava sobre oferecer outra face, talvez ele não estivesse se referindo a outra bochecha.
Mas a face de dentro. Sim, a face de dentro, no sentido de sublimarmos aquilo que nós sentimos, sublimarmos, se alguém nos agride, que nós sejamos capazes de tolerar, no sentido de não revidar aquela agressão e darmos àquela pessoa a compreensão que ela necessita, de forma que as pessoas dão aquilo que elas têm para dar e de repente a agressão é o recurso que aquela pessoa conhece. Nós falaremos melhor sobre isso mais adiante. Então Jesus começa dizendo que se alguém te oferecer uma face, para que você ofereça também a outra. E se alguém quiser levar-te, demandar contigo e levar-te a túnica, que você não entregasse apenas a túnica, mas também a capa. E se alguém demandando contigo te obrigasse a caminhar 1000 passos, que você caminhe outros 1000. Sim, existia essa regra na ocasião. Eu vou explicar um pouquinho sobre ela. Os judeus, eles estavam sob jugo romano. Os romanos, eles controlavam, eles dominavam toda aquela região. Existiam algumas regras que eles impunham. Se um romano encontrasse um judeu pelo caminho, ele podia obrigar esse judeu a caminhar 1000 passos com ele, carregando os seus pertences. Mas os judeus exigiam que fosse apenas 1000 passos, não podia ser além disso. E Jesus, de repente, ele vem com essa proposta de que se alguém nos obrigar a caminhar 1000 passos, que a gente caminhe outros 1000 passos. E aqui eu gostaria de novamente abrir um parênteses. A primeira vez que eu vi uma interpretação sobre essa passagem foi através do nosso amigo Vanderlei, a quem eu rendo essa homenagem nesse momento. O Vanderlei esteve algum tempo atrás, alguns anos talvez, em nossa casa espírita, e ele exatamente fez uma interpretação dessa passagem como eu jamais havia visto na literatura espírita. Ele falava, na interpretação que ele nos trazia, sobre o dar além, o dar algo mais. Se alguém te obrigar, se alguém demandar contigo e te obrigar a caminhar os 1000 passos, ora, dê além do que a pessoa está pedindo, dar algo mais. Além dos 1000 passos, dê outros 1000. Ora, Jesus estava nos convocando, estava nos pedindo que nós dessemos mais, além do esperado. Se era lei caminhar os 1000 passos, que nós caminhássemos além dos 1000 passos que nos foi cobrado, que nós pudéssemos caminhar outros 1000, totalizando 2000 passos ou mais. A ideia do dar além ou dar um pouco mais teria sido objeto de estudo do nosso irmão Vanderlei em nossa Seara Espírita há alguns anos atrás. E esse estudo que ele fez foi um estudo para mim tão impactante que eu memorizei. Estou agora rendendo essas homenagens ao nosso irmão Vanderlei. Se estiver nos ouvindo, fica aqui o meu forte abraço e a minha homenagem. Bom, no que nós vamos falar... mas o capítulo 5 do Evangelho de Mateus não termina aí. Jesus continua falando sobre a necessidade de nós darmos além, retribuindo sempre o mal com o bem. E o que nós vamos falar essa noite é exatamente sobre isso também. Nós vamos falar sobre o dar algo mais, ou dar um pouco mais. Nós vamos falar sobre o perdão. O perdão, Guilherme, o que tem a ver o perdão com isso? Ora, a palavra perdão é uma palavra que vem do latim, que deriva de perdonare. Donare quer dizer doar. E esse prefixo colocado per quer dizer algo como além, um pouco mais. Então a palavra perdoar, numa tradução literal, seria como algo como dar um pouco mais ou dar além. Sim, perdoar é isso. Seria dar um pouco mais ou dar além. Seria a nossa capacidade de fazermos além do esperado, de darmos algo a mais do que foi esperado. Não foi a primeira vez que Jesus teria falado sobre algo nesse sentido. Um pouco antes, nós temos nos evangelhos uma passagem curiosa também, em que Pedro teria se aproximado de Jesus, na verdade um pouco depois. Isso acontece depois do Sermão do Monte. Até porque o Sermão do Monte está nas horas iniciais da mensagem, não é isso? Logo no momento em que ele reúne o seu colégio apostólico, logo imediatamente nós temos lá o chamado Sermão do Monte. E em seguida nós vamos encontrar essa passagem que eu vou narrar agora. Diz que Jesus estava ali reunido com seus discípulos, com seu colégio apostólico, quando de repente Pedro teria se aproximado dele
e teria feito uma pergunta, no mínimo, curiosa. Uma pergunta retórica, uma pergunta, no mínimo, curiosa, que será nosso objeto de estudo também por toda essa noite. Pedro teria se aproximado de Jesus e teria perguntado: Mestre, até quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Essa pergunta é uma pergunta, no mínimo, curiosa. Nós falaríamos sobre a pergunta também. Mas Jesus teria respondido não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Repetindo, Pedro teria perguntado: Mestre, até quantas vezes eu devo perdoar ao meu próximo? Até 7 vezes? O que Jesus teria respondido: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E eu sempre me perguntei o porquê desses números. Por que Pedro teria perguntado perdoar até 7 vezes? E por que Jesus teria respondido com esses outros números, 70 vezes 7? Ora, será que o número 7 é assim um número tão especial? Porque cada fase lunar dura 7 dias? É o número de dias da semana? Será que tem relação com isso? A verdade é que não existe misticismo na mensagem de Jesus. Não existe esoterismo. A mensagem de Jesus ela é pura e simples. Existe uma outra explicação para isso. Ora, meus irmãos, Jesus era judeu. E sendo judeu, era natural que a sua cultura fosse a cultura do judaísmo. Fosse a cultura do judaísmo. E nós encontramos lá no Torá, nas páginas do chamado Antigo Testamento, ou da Primeira Aliança, logo no primeiro livro do Pentateuco judaico, nós encontramos o livro Gênesis. Sim, todos nós já lemos o Gênesis no Catecismo Católico, nas igrejas pentecostais, dominicais. Todos nós conhecemos de alguma forma o Gênesis. E lá nós temos a história de 2 personagens que nós conhecemos muito bem, né? A figura de Caim e Abel. Caim, ele era um agricultor, Abel, um pecuarista. E Caim teria matado Abel, seria o primeiro fratricídio da história da humanidade, não é isso? Caim mata seu irmão Abel. Deus aparece para Caim e os expulsa daquelas terras. Estão lembrando? Todos nós já lemos essas histórias, ou já ouvimos essas histórias sendo contadas. Caim, ele é expulso do chamado, é expulso das terras de onde ele se encontrava, ele é expulso. Só que no momento em que ele está sendo expulso, ele tem um diálogo com Deus, com Jeová. Caim teria dito que temia que alguém lhe fizesse mal. O que já é uma pergunta muito interessante por si só, não é isso? Ora, se eram eles os primeiros seres humanos da história da humanidade, dentro dessa mitologia bíblica, quem poderia lhe fazer mal? Mas então ele fala para Jeová que ele temia que alguém lhe fizesse mal. E Jeová lhe teria respondido para que ele não temesse, porque se alguém lhe fizesse mal, ele, Jeová, o vingaria 7 vezes. Percebemos? A primeira vez que isso aparece nos evangelhos está lá no Gênesis, nos evangelhos, desculpe. A primeira vez que isso aparece na Bíblia está lá no Gênesis. Se eu não me engano, logo nos capítulos iniciais, Deus falando para Caim que se alguém o fizesse mal, ele vingaria 7 vezes. Quando nós seguimos na leitura do livro Gênesis, nós vamos perceber que Caim, para onde quer que ele tenha ido, ele se casa, ele tem filhos, ele tem netos, ele tem bisnetos, ele tem tataranetos. Sim, nós não sabemos exatamente com quem, mas ele tem. Ele tem toda uma prole, ele tem toda uma descendência. E acontece que o tataraneto de Caim se chamava Lameque. Sim, Lameque era tataraneto de Caim. Se alguém for pesquisar no Google o nome Lameque, tomemos cuidado, porque nos textos bíblicos existem 2 Lameques. Tem esse Lameque, tataraneto de Caim, e tem um outro Lameque também, da linhagem de Sete, parente lá de Matusalém. Então Lameque, ele era tataraneto de Caim, só que ele era uma pessoa muito explosiva, uma pessoa muito belicosa. As pessoas usam a expressão pavio curto. Na verdade, ele era tão explosivo que ele não era pavio curto. Ele não tinha nem pavio, ele tinha um botãozinho. Ele explodia com muita facilidade. A ponto dele ter passado a espada numa pessoa só porque essa pessoa esbarrou nele. Sim, está lá no texto. Uma pessoa esbarra nele e ele passa o fio da espada. Ele era tataraneto de Caim. Uma pessoa então se aproxima dele e pergunta assim: mas Lameque, você não teme a vingança dessas pessoas?
o que Lameque teria respondido: se Caim seria vingado 7 vezes, eu, Lameque, serei vingado 70 vezes 7. Olha, encontramos os números. 70 vezes 7. Se Caim seria vingado 7 vezes, eu, Lameque, serei vingado 70 vezes 7. Encontramos os números. Está falando lá no livro Gênesis sobre a vingança de Deus 70 vezes 7. Não apenas 7, mas 70 vezes 7. E nos evangelhos, Jesus, ele fala sobre o perdão 70 vezes 7. É a antítese, é o contrário. É exatamente o contrário. Lá nas horas iniciais, para aquele povo, a mensagem era de vingança, de poder se vingar até 7 vezes, ou 70 vezes 7, e mais tarde corrigido pelo olho por olho e dente por dente, não é isso? Mas Jesus, ele fala sobre perdoar 70 vezes 7. A mensagem de Jesus era diferente da mensagem do Antigo Testamento. Em muitas oportunidades é até contrária. Sim, se chocam, se conflitam. Algumas pessoas costumam dizer que, a pegar uma frase de Jesus em que ele diz que ele não veio contrariar a lei, mas dar-lhe continuidade, né? Dar-lhe cumprimento, as pessoas acreditam que a mensagem dos evangelhos seria uma sequência da mensagem, da mensagem original, da mensagem do Antigo Testamento, ou, como as pessoas costumam dizer hoje em dia, da mensagem bíblica. Mas a verdade é que a mensagem de Jesus é a antítese. Ela é contrária. Olha a frase com que Jesus inicia esses versículos. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Percebeu? Ele estava dizendo exatamente que ele estava contrariando uma regra daquela época. Ele falava sobre o perdão, a necessidade de perdoar 70 vezes 7. Ora, meus irmãos, meditemos um pouquinho sobre o perdão. O perdão que nos é exigido enquanto somos cristãos, não é isso? O que é o perdão? Perdonare é dar algo mais. Dar algo mais. Perdoar seria dar algo mais. Perdoar seria a nossa capacidade de nos controlarmos na compreensão, na tolerância. Seria não desejarmos o revide. Seria a ideia de nós não revidarmos a ofensa ou a agressão. Algumas pessoas diziam que perdoar era esquecer. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos propõe exatamente uma reflexão sobre esse assunto. Ora, perdoar não é esquecer. Perdoar não tem relação com esquecimento. Até porque são departamentos diferentes, não é isso? Sim, são departamentos diferentes. Esquecer pertence à memória e perdoar é algo do coração, da maturidade do indivíduo. Eu esqueço inúmeras coisas das quais eu não deveria esquecer, porque eu não tenho controle sobre isso. E acabo me lembrando de coisas que eu gostaria de ter esquecido. Percebemos? A gente não tem controle sobre isso. Entretanto, o perdão é um exercício que nós fazemos que está relacionado à nossa maturidade. Sim, a nossa maturidade no sentido de capacidade de compreender e nos controlar. A proposta do perdão é exatamente essa, de nós não revidarmos. Primeiro nós iniciamos não revidando, depois tolerando, depois compreendendo, até o momento que verdadeiramente a gente pode esquecer. Esquecer não é algo fácil ou até algo natural. Sabe por quê? Porque, imaginemos, nós temos um instinto de sobrevivência ou de preservação que meio que te impede de permitir entrar na sua vida novamente aquela pessoa que já lhe fez mal. Ou seja, perdoar não é esquecer. Porque nós sempre nós sempre teremos como defesa, como proteção, nós sempre teremos esse ímpeto nós sempre teremos essa necessidade que a memória nos oferece de guardar aquilo para nos preservarmos, para nos protegermos, não é isso? O problema do perdão é que nós interpretamos o perdão como se fosse algo que nós dessemos para os outros. Sim, fulano vai dar o seu perdão, fulano vai perdoar. A gente acha que é algo que a gente faz para os outros. Parte da gente, mas não é para os outros. A gente acha que o perdão, olha o sol aí maravilhoso nascendo comigo, nascendo agora nas horas iniciais dessa sexta-feira.
O perdão não é algo que a gente dá para os outros. A gente criou essa ideia de que o perdão é um presente que nós damos às outras pessoas, mas isso não é verdade. O perdão não é algo que a gente dá para os outros, é algo que a gente dá para nós mesmos. Para o outro, o meu perdão é indiferente, pode ser até desnecessário. Se alguém me ofende, se alguém me faz mal, e eu volto para essa pessoa e digo que irei perdoá-la, a pessoa pode até me dizer, ué, mas eu não te pedi nada. Porque é indiferente para aquela pessoa o meu perdão. Na maioria das vezes é assim. O meu perdão é indiferente, até porque nós sabemos que a pessoa irá responder pelo seu erro, havendo o meu perdão ou não. Então é indiferente. O perdão não é algo que a gente dá para os outros. A gente tem o perdão como se fosse um presente muito especial, em que nós escolhemos pessoas para quem nós vamos presentear, como se o perdão fosse uma joia preciosa que nós guardamos contra o peito, e só quem é merecedor de recebê-lo irá recebê-lo. Isso não é verdade. Isso é infantilidade nossa. Perdão é um presente que nós damos para nós mesmos, porque perdoar é, em outras palavras, a capacidade nossa de não ficar por aí carregando lixo. Sim, carregando a mágoa, carregando o ressentimento, são lixos desnecessários. Então, quando você perdoa, você se liberta desses lixos todos, você se desintoxica. É exercício de auto-amor. O indivíduo que verdadeiramente se ama é um indivíduo que perdoa os outros, exatamente para não ficar por aí carregando lixo, um lixo desnecessário. Ficar carregando aí esse lixo desnecessário, ficar carregando mágoas, arrependimentos. Então o perdão, ele fala muito sobre amar-se a si mesmo. Porque às vezes a gente pensa de forma contrária, completamente equivocada. A gente pensa que não perdoar alguém que é exercício de auto-amor. E é exatamente o contrário. Perdoar é exercício de quem se ama. Exatamente para não ficar por aí carregando um lixo, carregando toxinas desnecessárias. As pessoas costumam dizer que através do nosso ego. O que é o nosso ego, senão uma imagem que nós temos de nós mesmos? Aquilo que nós construímos a nosso respeito, e nós sempre temos uma ideia de que nós somos muito mais legais do que nós somos de fato. É exatamente essa imagem que nós construímos de nós mesmos, é o nosso ego. E normalmente é uma imagem equivocada, porque a gente se coloca num pedestal como se ninguém pudesse nos ofender, como se as pessoas não pudessem nos contrariar, como se as pessoas não pudessem agir contra nós, como se as pessoas não pudessem nos agredir. Ora, meus irmãos, as pessoas oferecem aquilo que elas têm para oferecer. Da mesma forma como eu ainda agrido e ofendo outras pessoas, é natural que essas pessoas também. É natural que eventualmente aconteça comigo de pessoas me agredirem ou de me ofenderem. Cada um dá aquilo que possui no coração. Cada um oferece aquilo que tem. E se aquela pessoa, naquele momento, ela te agride, se naquele momento ela te faz mal, é porque é a realidade em que ela vive, só nos restando tolerar, compreender que cada um dá aquilo que tem para dar. A gente inicia o perdão exatamente com tolerância. A gente, logo depois da tolerância, a gente começa a desculpar, depois suportar, até um determinado momento em que você verdadeiramente terá conseguido vencer isso tudo. Você terá conseguido lograr o perdão. Algumas pessoas costumam dizer, por exemplo, que Jesus nos perdoou. Já ouvimos isso? Jesus teria nos perdoado no alto da cruz por tudo aquilo que nós o fizemos passar entre nós. Meus irmãos, vocês acreditam nisso? Sabe por que Jesus não nos perdoou? Porque para perdoar é necessário primeiro ter ficado magoado. Sim, para nos perdoar é necessário primeiro ter ficado magoado. E Jesus não ficou, porque ele compreendia a nossa realidade. Pelo amor de Deus, estamos falando de Jesus. Ele que fez a extrema renúncia de estar entre nós, sabedor daquilo que nós tínhamos para oferecer. E ele veio mesmo assim deixar essas pegadas luminosas, essas sementes. Então Jesus não nos perdoou, porque ele não esteve magoado conosco. Ele não esteve magoado. Mas no alto da cruz ele fala em perdão, sim. Ele diz, Pai, perdoa-os. Ele não diz, eu os perdoo.
ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E sinceramente é exatamente isso. Jesus não teve que nos perdoar, não precisou nos perdoar, porque tenho certeza. Temos a certeza de que Jesus não esteve ofendido, porque sabia ele com quem ele estava se relacionando, era aquilo que ele esperava de nós. E nós correspondemos exatamente às suas expectativas. Talvez hoje nós não fizéssemos da mesma forma, ou sim, sinceramente não sei responder essa pergunta, mas haverá um dia que nós também não teremos mais a necessidade de perdoar, porque as pessoas não conseguirão mais nos magoar. Sim, se você não se sente magoado pela ofensa de outra pessoa, não existe a necessidade do perdão. Perdoar é dar algo mais, não é isso? Nós conseguimos nos vencer além do esperado, além da expectativa, e ele tem um valor terapêutico. Claro, o indivíduo que consegue perdoar uma ofensa, perdoar outrem, é um indivíduo que está fazendo bem para si mesmo, ele está se higienizando. Perdoar é exatamente isso, nós abandonarmos o lixo que nós carregamos, nós sermos capazes de libertarmos-nos, livrarmos-nos. Ele meio que retrata a nossa maturidade. As pessoas saem por aí desatentas, ofendem, agridem, com ou sem a intenção, mas se eu vou ficar magoado, a escolha é sempre minha. A escolha é sempre minha. A mensagem espírita, ela nos propõe, ela nos convoca a tolerância e a compreensão sempre. Nós não podemos exigir que o outro haja da forma como a gente acha que ele deve exigir. Isso, inclusive, é um tema muito importante, que todas as casas espíritas deviam abordar. A gente não pode exigir do outro que ele haja como a gente acha que ele deve agir. Não é assim que funciona, pelo amor de Deus. O outro dá aquilo que ele tem para dar. As pessoas não se transformam, principalmente de acordo com a nossa vontade, quem nós somos. É importante a gente salientar isso. Falava sobre isso num estudo no sábado passado, numa casa espírita em Juparanã. A gente não pode exigir que o outro tenha aquele comportamento que nós determinamos para o outro. Porque o outro é o outro. Cada um dá aquilo que oferece. E como dizia Chico Xavier, numa frase de extrema sabedoria, que eu gostaria de repeti-la nesse momento, aos outros nós damos o direito de serem como são. A mim, o dever de ser cada dia melhor. A gente tem que lutar contra as nossas más inclinações, contra a nossa agressão, contra o nosso ímpeto de agredir ou de revidar. Os outros ajam como eles acham certo, né? A atitude, a vida deles é de acordo com o que eles acham certo. A gente não sai por aí dizendo como é que as pessoas têm que fazer, como é que as pessoas têm que tocar suas vidas. O nosso compromisso é conosco, porque nós temos responsabilidade e compromisso conosco. Os outros são os outros. O dos outros, nós só temos a nossa compreensão, a tolerância e o respeito, naturalmente, da mesma forma como nós gostamos de ser respeitados. A máxima dos evangelhos é uma lição que não é apenas cristã, mas ela está nas diversas culturas do mundo. A gente dá ao outro aquilo que a gente gostaria de receber. A gente faz com o outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para conosco. E o perdão, no sentido da tolerância e da compreensão também. Nós erramos, meus irmãos, nós erramos. Eu, Guilherme, ainda sou muito invejoso, ciumento, maledicente, rancoroso. Essas coisas saem do meu coração ainda, embora eu me esforce muito. Eu me esforce muito para modificar isso, mas eu ainda vibro dessa forma eventualmente. Essas manifestações surgem quando eu sou contrariado, quando eu me sinto injustiçado, aflora esse lado meu que nós não gostamos. É natural que eu já consiga tê-lo escondido de alguma forma, mas ainda existe. Então nós temos que tomar muito cuidado com a lente com que nós observamos e julgamos o comportamento dos outros, porque essa lente tinha que ser voltada para nós mesmos. O nosso compromisso é conosco. Ora, meus irmãos, sair por aí dizendo como é que os outros têm que tocar a sua vida em nome de uma moralidade. Sim, eu ouvi isso. Em nome de uma moralidade? Tá. Mas moralidade de quem? Baseada em quê?
Tudo isso tem que ser refletido, pelo amor de Deus, porque aquilo que é correto para mim pode não ser para o outro, aquilo que é correto para o outro pode não ser para mim. Nós devemos sempre buscar a compreensão de que o outro é o outro, ele vive na realidade em que ele está, na realidade em que ele se encontra, e ele oferece somente aquilo que ele tem para oferecer. Essa compreensão é fundamental para que a gente consiga ter uma vida em paz, com tranquilidade. Nós que almejamos, todos nós que almejamos a felicidade em algum momento, nós devemos ter exatamente esses princípios de compreensão e tolerância, porque nós nos relacionamos, não somos isolados no mundo, nós nos relacionamos com milhares de outras pessoas diariamente, o tempo todo. E eu gostaria de lembrar uma história de uma importante médium chamada Maria Modesto Cravo, lá da cidade de Uberaba, aquela região do Triângulo Mineiro que só deu frutos maravilhosos para todos nós. A Maria Modesto Cravo, ela colaborava com uma instituição Bezerra de Menezes, onde atendia as pessoas materialmente e também medicamente, né? Atendia as suas necessidades de saúde, e foi ela que recebeu, através de sua mediunidade, a planta do Sanatório Espírita de Uberaba. Ela era uma médium profícua, ela era uma médium através da qual os espíritos faziam coisas importantes, e naturalmente eles só se valiam de alguém que fosse verdadeiramente, tivesse verdadeiramente determinados valores. Então nós temos nessa personagem uma verdadeira dama, uma verdadeira mulher honrada. A caridade era o princípio que norteava a sua vida, e conta na sua biografia uma história no mínimo inusitada. Sendo ela uma dama da sociedade, certa feita, na ocasião de seu aniversário, uma outra pessoa teria lhe enviado um presente, um lindo vaso de cerâmica, só que dentro desse vaso você tinha fezes. Sim, a pessoa se deu o trabalho de colocar fezes dentro de um vaso de cerâmica, com um bilhete dizendo que era exatamente aquilo que ela merecia. No ano seguinte, após um tempo, essa pessoa que presenteou a Maria Modesto Cravo com esse vaso contendo fezes, também aniversariou. E ela devolveu o vaso. Ela devolveu o vaso com algumas rosas dentro do vaso, e com o seguinte bilhete: tão logo eu recebi o que você me mandou, eu usei essas fezes para adubar uma roseira. Esse foi o resultado. Eu estou lhe enviando as rosas. Mas, numa reflexão, a gente entende que cada um dá aquilo que tem para dar, oferece aquilo que tem para oferecer. Algumas pessoas oferecem fezes e outras oferecem rosas. Ela revidou com rosas. Ela dissipou a treva com a luz. Ela dissipou o mal com o bem. Exatamente ao exemplo de Jesus. Que nos sirva de exemplo, que nós possamos refletir de que forma nós podemos fazer bem para aqueles que nos fazem mal, de que forma nós podemos aprender a amar aqueles que nos perseguem e nos caluniam, exatamente como está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que nós utilizamos para introduzir esse nosso estudo. Amar aqueles que nos amam é relativamente fácil, nossa obrigação, mas o grande desafio é amar aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Esse é o grande desafio. E o perdão é exatamente um esforço que nós fazemos por nós. O perdão não é para os outros. O perdão é por nós, para que nós possamos nos libertar. A mensagem espírita é uma mensagem libertadora em diversos sentidos. E também nesse sentido de libertarmos-nos de nós mesmos, naturalmente, de sairmos por aí carregando lixo que não nos pertence desnecessariamente, que nós possamos nos libertar os nossos corações. Meus irmãos, que nós possamos meditar sobre a necessidade do perdão. Se nós não temos condições de perdoar imediatamente ou integralmente, vamos começar com a tolerância, logo em seguida com a compreensão, logo em seguida com as desculpas, e por fim nós alcançaremos o perdão. Perdoar não é esquecer, mas invariavelmente nós acabamos esquecendo.
fica para o passado, aquilo passa a não ter importância, aquilo passa a não ter significado em nossas vidas. O tempo, ele remedia tudo. Entendam, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, perdoar não é esquecer. Porque, como eu disse, são departamentos diferentes. Perdoar é exatamente você não revidar, tolerar, controlar-se, vencer a si mesmo. É o nosso objetivo na Terra, é vencermos-nos, vencer a nós mesmos. Todos nós aqui estamos nessa jornada, nessa luta, com o objetivo de vencer a nós mesmos. Nós falávamos há poucos dias atrás, nós falávamos exatamente sobre isso. Eu costumo brincar que quando nós vamos reencarnar, a gente assume um compromisso de sermos melhores, de vencer as nossas más inclinações, de vencer as nossas dificuldades morais. Acontece que chegando aqui, a gente acaba esquecendo desses compromissos que a gente assume. A gente acaba esquecendo e a gente acaba cometendo alguns equívocos, dada a nossa vaidade, ao nosso ego. A gente começa a achar que a gente veio aqui para mudar os outros. Ah, meus irmãos, nós não viemos aqui para mudar ninguém. De forma alguma. A gente até colabora com a mudança dos outros. A gente colabora apenas. Mas o compromisso de mudança é nosso. De que forma a gente colabora com a mudança dos outros? Através dos nossos exemplos. É através dos nossos exemplos. Não é dizendo como é que os outros devem tocar suas vidas, pelo amor de Deus. Nós até temos compromisso com a mudança dos outros, sim. Quando são nossos tutelados. Sob nossa tutela, nossos filhos. Nós temos o compromisso de auxiliar essas pessoas a vencerem-se. Entretanto, quando a gente fala de educação, a gente não pode esquecer que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não vale quando nós falamos de educação, porque invariavelmente aqueles a quem nós buscamos educar, eles seguem os nossos exemplos. Como diz Emmanuel, parafraseando um filósofo, as palavras até convencem, mas os exemplos arrebatam. Nós temos que nos modificar primeiro. Nós temos que nos vencer primeiro. Nós temos que sermos melhores. E os outros serão aquilo que eles devem ser, aquilo que eles serão de acordo com o momento em que eles vivem, com a realidade do seu entorno. Eles vão refletir aquilo que faz parte da vida, do universo deles. E a nossa tarefa é compreender, porque nós não vamos mudar as pessoas e as pessoas não têm que levar suas vidas de acordo com os nossos conceitos. Cada um tem os seus. Saibamos ter respeito, tolerância, compreensão. Todos nós somos convocados nesse momento a fazermos essa reflexão. Nós devemos compreender e tolerar-nos para que nós consigamos de alguma forma levar uma vida carregando menos peso, uma vida mais liberta, não é isso? Todos nós somos convocados nessa busca que nós implementamos, atrás da nossa felicidade. Nós vamos deixando essas coisas para trás, nós vamos descarregando esses pesos todos e nós vamos caminhando mais leves, quiçá até alçando voos. A verdade é que quando nós nos libertamos dessas correntes, desses grilhões, dessas amarras que nos mantêm presos a esse solo, quando a gente vai se libertando disso, a gente vai verdadeiramente alçando voos. A gente vai, como se nós pudéssemos distender asas que vão nos levar a outros mundos no caminho da felicidade. E quando nós conseguimos trilhar esse caminho, nós levamos outros conosco. Através dos nossos exemplos, nós colaboramos com os outros. Então, quando nós nos libertamos, nós auxiliamos também os outros na sua liberdade. Ah, meus irmãos, essa é a reflexão e a meditação que nós propomos para todos nós, começando para mim, naturalmente, nessa noite de hoje. Meus irmãos, que a paz permaneça conosco. E eu gostaria de convidá-los todos nesse momento para que nós possamos endereçar a Jesus uma prece de agradecimento. Deixa eu me apoiar aqui na grade. Então nós vamos começar assim, ó. Senhor, te agradecemos por todos esses instantes em que estivemos reunidos em Teu nome, por toda essa luz que se derramou sobre nós, nos trazendo esperança e nos fortalecendo. Que essa luz permaneça acesa em nossos lares, nos dando a proteção que necessitamos, a luz que guiará nossos passos, que nos acalmará,
que nos desviará das trevas. Divino guia de toda a humanidade, que toda essa luz que se derrama sobre nós, Senhor, daqui se irradie, amparando todos aqueles que sofrem por motivo qualquer de dor. Ampara os necessitados de toda a ordem, aqueles em quem nós mentalizamos nesses instantes. Amigos, familiares, que a sua luz possa abençoá-los todos e que eles possam te sentir como nós te sentimos aqui também. Divino guia da humanidade, guia nossos passos. E em teu nome, que nós possamos encerrar o estudo da noite de hoje. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça conosco.